São empresas que têm gestão, estratégia, super bem feita, assim, impecável a gestão dos caras. Que ela mesmo nesse pior cenário, nesse derrame de sangue que tá hoje, ela tá ganhando muito dinheiro. Então imagine quando vier um ciclo bom, quanto ela não vai ganhar de dinheiro. Então a gente achava a ação mais barata da bolsa, montamos a nossa maior posição e ela entregou o dobro do que a gente projetava. Eu queria pegar o exemplo de Klabin, que tem sofrido bastante nos últimos 2, 3 anos. Ótima pergunta, porque, por exemplo, uma Klabin. A Klabin e a Suzano, as duas são aprovadas nas nossas 70 empresas. A gente só tem Klabin, não tem Suzano. Mas serve para as duas empresas. São empresas que têm gestão, estratégia, super bem feita, assim, é impecável a gestão dos caras, a estratégia está bem desenhada, sabe alocar capital, sabem construir fábricas, tem poder para alavancar, construir fábrica e depois entrar em operação, desalavancar. São grandes projetos. As duas empresas fazem quando vai fazer uma planta nova. Hoje em dia para a Suzano é mais leve, porque a Suzano é muito maior que a Klabin, então a planta nova para a Suzano dói menos do que dói para a Klabin. Tem as florestas próprias, administram muito bem, a parte de plantação é muito boa, muito eficiente, as mudas, a genética, as terras que eles têm, a logística. Então, assim, eles são os produtores de menor custo. Então, quando você olha o mundo inteiro, você vê tudo que é produzido no mundo e qual que é o custo de produzir aquilo. Então, você vê que, por exemplo, lá na Suécia, Noruega, Finlândia, Canadá, etc., eles têm um custo muito alto para produzir. Mesmo China, o custo é muito alto deles de produção da celulose. Então, quando a celulose está muito baixa, como agora, num ciclo muito ruim, o que acontece? Tem um monte de empresa no mundo hoje com a margem operacional negativa, perdendo dinheiro. Essas plantas têm que fechar, porque elas não aguentam. Enquanto mais elas produzem, mais elas aumentam o rombo dentro da empresa. Então elas vão fechando capacidade. Quando fecham essas capacidades, a hora que vai diminuindo essa oferta de celulose, o preço para de cair, vira e começa a subir. E quem se beneficia é quem não fecha a capacidade, quem está aberto, quem continua, porque a Klabin, mesmo nesse cenário ruim, gera muito caixa, está indo muito bem, a Suzano idem. Então elas são muito protegidas do ciclo ruim. Então, como no minério de ferro, você vê quando o minério cai muito, muitas operações, muitas minas vão fechando ao longo no mundo afora e sobram poucas. A Vale é uma das sobreviventes. É uma das que tem o custo baixo de produção de minério. Então quando você vai investir num setor de commodity, você precisa investir naquela de menor custo. Porque o único jeito, o cara tem que ter gestão eficiente, estratégia eficiente, alocação de capital eficiente e ser a que vai ganhar, a que vai vencer, a que vai sobreviver. Porque ele vai ter ciclo bom e ruim durante os próximos 100 anos, vários ciclos bons e ruins. A questão é, quando vier o ciclo ruim, você tem que estar no melhor, porque ele é o que vai sobreviver ao ciclo ruim, os concorrentes, alguns vão morrer no meio do caminho, e quando volta o ciclo bom, ele é o que vai surfar e vai ganhar muito dinheiro no ciclo bom. Então é isso que a gente acha de Klabin e Suzano, por isso que a gente é muito tranquilo em carregar Klabin, porque ela mesmo nesse pior cenário, nesse derrame de sangue que está hoje, ela está ganhando muito dinheiro. Então imagine quando vier um ciclo bom, quanto ela não vai ganhar de dinheiro. Então, assim, não tem problema nenhum para a gente carregar. Não tem a ver quase nada com prever o valor da celulose daqui 6 meses, 12 meses. O que a gente sabe é que a celulose está muito barata. Para quanto ela vai, eu não faço ideia. Agora que ela está muito barata e tem muita gente perdendo dinheiro nesse setor mundo afora, Isso tem. Dá para ver. Isso está acontecendo. A gente acompanha todas as empresas do mundo, quase todas, as grandes, e vê o que está acontecendo em todas. Tem muita empresa com margem operacional negativa. Isso é muito bom, porque você vai acompanhando, vai vendo, vê o problema dos outros, fala assim, opa, devemos estar perto do fim da tragédia e vamos carregar. Agora, se vai durar mais 6 meses, 1 ano ou 2 anos, eu não sei. Aí eu não tenho bola de cristal. Eu queria pegar o gancho aqui com, acho que o principal case de vocês aí, não sei se é o da história, né, que é a Vulcabras, em termos de atribuição de performance para o fundo. Quanto mais caía a ação, mais a gente aumentava. Mais a gente entendia da empresa, mais a gente gostava, mais a gente comprava ação. Perfeito. Que é um case que você já falou em diversos podcasts nos quais você foi nos últimos anos. Empresa bem interessante, eu particularmente conheci muito pouco, né? Que detentora das marcas Olímpicos, representa a Mizuno, Under Armour no Brasil. Sim, foi uma história fenomenal, a empresa que mais ganhou dinheiro na história, a gente era o maior investidor, ainda é minoritário dentro da empresa. Então assim, a gente estava lá dentro quando eles pegaram a licença da Under Armour, depois a da Mizuno. A gente acompanhou a melhoria, a construção do e-commerce todo. Pra você ter uma ideia, o que a gente projetava na Vulcabras de fluxo de caixa para os próximos 10 anos versus o que aconteceu, ela entregou exatamente o dobro do que a gente projetava. Caramba. A gente já achava muito barato, a gente achava a ação mais barata da bolsa, montamos a nossa maior posição, foi Vulcabras, e ela entregou o dobro do que a gente projetava. Quer dizer, nem a gente, que era o mais otimista, que adorava a empresa, conseguiu acertar. Eles conseguiram entregar 2 vezes o que a gente projetava.
Então, assim, foi muito legal, né? E a outra coisa boa é que a ação não subia. Então, a ação não foi para o target, porque talvez se a ação lá atrás tivesse ido para o target, eu teria vendido antes da hora. Uhum. Então, pelo fato de ter demorado a ação para reagir, o balanço da empresa reagiu mais rápido do que a ação. Perfeito. Então, a empresa entregou o resultado mais rápido. Então, ela ficou barata por muito tempo. O preço nominal subia, mas o lucro subia mais do que o preço. Muito mais, exato. Quando a gente entrou na empresa, a empresa fazia 100 milhões de reais de lucro, hoje faz 600 milhões de reais de lucro. Hoje ela faz 6 vezes mais lucro do que ela fazia na época que a gente entrou. Então, assim, esse lucro multiplicou por 6 muito mais rápido do que o papel ia subindo na bolsa. Uhum. Então, a gente foi capturando tudo isso, né? Foi muito legal porque a gente conseguiu ficar, porque tem muita empresa que você já tem que pagar na frente, né? O crescimento, as projeções, tem que entregar muito mais do que você projeta para a empresa valer aquilo que ela está na bolsa. Então, tem muita empresa que a gente sonha em ser acionista, que a gente acha empresas fenomenais, mas você fala, eu vou comprar isso aí, ele precisa entregar mais do que eu projeto para dar certo. Exemplo de uma VEG, né? A VEG eu gosto de sempre usar o exemplo que para mim é a melhor empresa que entregou mais do que eu projetei a vida inteira. Todo ano eu errei a projeção, ela sempre entregou mais. A empresa é muito boa, faz 20 e tantos anos que eu cubro o VEG, que eu acompanho, e eu não consigo acertar o resultado. Sempre eles entregam mais, são espetaculares, mas eles precisam entregar muito mais do que o projeto para valer o que está na bolsa. Então, assim, eu não consigo achar valor, então eu não compro. Eu tenho muita disciplina, você precisa ter essa disciplina. Fala, eu sei o que eu vou comprar, o que eu não vou comprar. Não é porque a empresa é boa que eu vou comprar. Tem que ser boa e barato. Uhum. Não adianta só o boa e nem só o barato. Tem que ser os dois, né? Por exemplo, esse ano a gente saiu de Itaú e Sabesp. São duas empresas fenomenais. Uhum. Uma é monopólio em saneamento no estado de São Paulo, utility, super conservador, um setor top. Está passando por um turnaround, uma transformação, foi privatizada. E a outra é Itaú, que é um banco excepcional, né? Não preciso nem dizer o que é o Itaú em rentabilidade, em crescimento, em tudo. Então, assim, são duas empresas excepcionais. A gente saiu simplesmente porque tinham outras alternativas mais baratas. Uhum. Não é porque a gente não gosta, a gente ama as duas empresas. Mas a gente, infelizmente, não tem dinheiro para comprar tudo que a gente quer. Então você tem que vender a menos barata para comprar uma mais barata. Então a gente faz esse tipo de troca com dor no coração, mas faz. O Itaú já entrou e saiu da carteira, acho que 6 vezes durante esses 20 e tantos anos. Então, assim, a gente compra Itaú, depois sai do Itaú, entra de novo, sai de novo. Porque não adianta, você tem que ter esse sangue frio, né? De falar, agora precificou mais corretamente, vou sair, agora ficou bem barato, entro de novo. E aí você vai se aproveitando da volatilidade do mercado. Só para você ter uma ideia, são quase 500 empresas na Bolsa de Capital Aberto listadas. A gente, nos nossos filtros qualitativos, só 70 empresas passam, Perfeito. são aprovadas para te investir. E aí dessas 70, a gente só escolhe 14. Nessas 70 empresas, 61 são líquidas e grandes. Tá bom. Só 9 são small caps. Perfeito. E dessas 9 que são small caps, muito pouca coisa a gente tem oportunidade, né? Normalmente elas, por ser uma empresa pequena, às vezes a ação é muito esticada, fica mais bem precificada porque o pessoal segura o preço artificialmente caro. Então você fala, também não tem uma sopa, assim, não tem uma oportunidade muito grande. Então por isso que a grande maioria são empresas líquidas. Então a gente não tem grande problema de liquidez para entrar nos ativos, montar posição de 300, mas 500, 800 milhões de reais. Hoje você não botaria 20% num papel de baixa capitalização? Ou não teria problema? Depende da empresa e do tamanho. Quando a empresa né? não seja alavancada, né? Se eu conseguir, que hoje para botar 20% eu precisaria colocar R$1 bilhão. Então depende da empresa e como que ela é, né? Se vai caber 1 bilhão, se vai ter liquidez para comprar 1 bilhão, talvez não tenha, talvez eu só compre 200, ou 100 milhões, ou 300. Mas eu não vou deixar de olhar uma oportunidade porque eu só vou comprar 200 milhões de reais. Mas você tem um limite ali do tipo, exemplo, tá? Não posso passar de 5% da carteira num papel de small cap? Ou não, 10, não. Se eu conseguir comprar, tiver liquidez para eu comprar, for barato, eu tiver convicto na tese, eu posso montar a posição, não tem problema nenhum. Perfeito. A gente não tem medo de posição líquida ou ilíquida, de liquidez do fundo. Nosso passivo é muito bom. Os sócios têm muito dinheiro na Guepardo, a gente não tem problema. Mesmo lá nos 5 anos ruins, a gente tinha small cap dentro do fundo, vendemos sem problema nenhum, deu tudo certo. Não vai ter um resgate todo mundo no mesmo dia, no mesmo minuto, isso não acontece. É muito tranquilo. A gente já passou por isso, por esse momento, já fizemos esse teste e deu super certo. E hoje não temos, né? Praticamente a gente não tem small cap dentro do fundo.
E outra coisa interessante das small caps é o seguinte, esses 7 erros que eu te falei que a gente cometeu nos 25 anos, 6 foram small caps. Apenas um Só não BRF foi que não BRF. Então assim, você fala assim, pô, small cap é bom? É bom, mas você tem mais risco. Porque tem mais risco de ter algum problema na governança que você não viu, tem mais risco de ter problema de estratégia, de gestão. Porque quando a empresa é large cap, provavelmente o modelo de negócio da empresa já se provou. Pelo fato dela ser gigantesca, é que já deu certo, já gera caixa, já é grande, já dominou, já é líder de mercado, já é uma empresa top. Então é mais difícil você ter problema nessa empresa. Uhum. Então o que é difícil? É você encontrar uma large cap barata. Esse é o difícil. Large cap boa, barata. Boa e barata. Esse é o difícil. Sim. Entendeu? Agora é que é a nossa profissão. Agora, a small cap, você pode até encontrar barata, mas pode ter enrosco, entendeu? Pode ter coisa que você não está enxergando, você precisa ser mais minucioso, não tem tanta gente que cobre, normalmente não tem tanta transparência, tanta abertura para o mercado, eles não contam tanta história, não tem tanto histórico de tempo para você ver o passado, ver como era, eles não conseguem reter tanto talento, o time troca muito. As large caps você consegue, você vira uma fábrica de talentos, uma fábrica de pessoas, a cultura é mais forte, é mais inabalável. A small cap, às vezes a cultura é mais frágil da empresa,